E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Mudei um pouco a apresentação desse vídeo por alguns motivos. Se você me seguir no Instagram, você vai saber o porquê. Então vai aí na descrição, segue a gente lá para ficar por dentro de tudo e se inscreve no canal. Hoje nós vamos falar sobre processo civil e o vídeo vai ser dividido em duas partes, porque é muito assunto, então a gente divide em duas partes para a gente aprender bem e também não ficar aquele vídeo muito longo. Então vamos começar falando sobre uma coisa que todos nós já estudamos em TGP, que é ação. O que é ação? Ação é um direito público subjetivo de provocar o Estado para que ele exerça a jurisdição. Ou seja, você que se sentir lesado, vai lá procurar o Estado, certo? Por isso que é um direito público, porque você vai procurar o Estado. E subjetivo porque vai vir da vontade do acionante, ou seja, da vontade da pessoa que se sentiu prejudicada. Então isso é muito simples, muito fácil. A gente já viu isso em TGP, correto? Então vamos lá. Nós temos algumas teorias da ação. A primeira delas é a teoria civilista ou imanentista, certo? Que vai dizer que a teoria defendia que o direito de ação nada mais era do que uma reação do direito material violado. Sendo assim, ele não tinha autonomia. O direito de ação era um mero procedimento do direito material. Você achava que seu direito material foi violado e tal. Então, o direito de ação era só um procedimento, certo? Apenas isso. Aí, depois dessa teoria, a gente vai ver a teoria concreta do direito de ação. Foi a teoria que primeiramente reconheceu o direito de ação, certo? Vinculava o reconhecimento do direito de ação ao resultado do processo. Sendo assim, só existiria ação para quem tivesse seu pedido julgado procedente ao final do processo. Ou seja, esse aqui ele reconhece o direito de ação já como autônomo, porém dependia do resultado favorável ao processo. Se fosse favorável, seu direito de ação estava valendo. Se não, né? Depois disso, nós temos a teoria abstrata do direito de ação, que defendia que o direito de ação poderia ser exercido de forma ampla e restrita por qualquer sujeito que alegasse a existência de um direito ameaçado ou violado. Então, continuava o reconhecimento da autonomia, certo? O direito de ação passou a ser amplo e restrito, qualquer um poderia evocar esse direito. É o que eu já falei aqui, e bastava alegar a existência, só bastava dizer que um direito seu foi violado ou que estava sendo ameaçado para que você pudesse obter aí o seu direito de ação. E tem também a teoria eclética do direito de ação, idealizada pelo jurista italiano, como vocês podem ver aí o nome, tá tudo aí na tela, né? A teoria eclética afirma que o direito de ação poderá ser exercido de forma ampla por toda qualquer pessoa que alegue possuir um direito material violado ou ameaçado. Portanto, o direito de ação passou a ser exercido com determinadas condições. Ele era amplo, porém, ele era condicionado, porque deveria haver, né, um direito violado ou ameaçado e coisa e tal. Para se entrar com ação, existem algumas condições, certo? A primeira dela, o interesse de agir. E como o próprio nome diz, é exatamente isso mesmo, né? A cara que quer entrar com ação, ele não tem que só querer, ele tem que ter o interesse de agir, ir lá e agir, demonstrar que quer a intervenção, né, da autoridade jurisdicional e para se fazer valer os seus direitos. Além disso, para que esteja presente o interesse de agir, o acionante deverá utilizar o meio processual mais adequado para a satisfação da sua respectiva pretensão. Ou seja, ele precisa do poder judiciário para aplicar a norma, tipo, não tem outro meio, tem que ir para o poder judiciário, certo? Tem que ter a necessidade desse poder judiciário e tem que ver o meio processual mais adequado para poder estar dando entrada nessa ação. Tem que ter também outra coisa muito importante, legitimidade das partes. Isso foi falado muitas vezes em sala de aula. Ou seja, somente o titular pode ingressar com uma ação, entendeu?
Por sinal, essa apostila que a gente tá dando aqui foi feita por nossa colega Laís, uma apostila muito legal, muito massa. E vou usar esse exemplo dela agora, entendeu? Laís se sente ofendida, teve algum direito dela violado. Eu peguei as dores dela e quis ingressar com a ação. Eu não posso ingressar com a ação no nome de Laís. Ela tem que ser a titular da ação. Somente ela que teve o direito violado ou ameaçado que pode dar entrada nessa ação, beleza? Existe também a carência, certo? Ocorre carência da ação quando estiver ausente qualquer uma das partes, qualquer uma das condições da ação. Reconhecimento da carência da ação provoca a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou seja, o juiz não vai julgar, não vai dar uma sentença e tal. É muito simples também. Essa parte da ação é muito simples. Acontece a carência quando não há uma das condições da ação. Pronto, então são duas condições. Se não há uma, não há a carência e a extinção aí do processo. Elementos da ação, né, que servem para identificar e individualizar cada demanda judicial. E aí a gente vai ter as partes, certo? Lembrando, gente, que juiz não é parte. Parte é autor e réu. Lembre-se disso. Então, vamos ter as partes, vamos ter a causa de pedir e vamos ter o pedido, beleza? Então, vamos lá. As partes são quem são os sujeitos que ocupam os polos da demanda, que vai ser o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo vai ser comandado pelo autor e o polo passivo pelo réu. Ó, observaçãozinha aí, juiz não é parte, certo? O juiz é apenas a representação do Estado, ok? Então, se lembre disso. Aí vamos ter a causa de pedir, que é a própria motivação da demanda, o porquê que você está entrando com a demanda, certo? E isso precisa ser fundamentado com fatos jurídicos, isso aí é óbvio. E vamos ter o pedido, que é o objeto da demanda. Eu estou entrando com essa ação com que objetivo, certo? Então, vai ser o bem da vida que o acionante busca ser assegurado, né? Enfim, ser dado aí pelo Estado. Digamos assim, outras palavras aí para deixar uma coisa mais fácil, né? Por que existe essas identificações da demanda? Para o que? Evitar duplicidades, entendeu? Para que não haja demandas repetitivas e que aquela coisa que já foi julgada não possa ser julgada novamente, ok? Então precisa ter essa identificação dos elementos para que não ocorra aí uma confusão judiciária. Pronto, vamos falar agora, presta bastante atenção, acho que de toda a parte dessa primeira parte do vídeo de que fala de ação, essa é um pouquinho que requer um pouquinho a mais do nosso raciocínio. Vamos falar sobre conexão. Considera-se conexas duas ou mais demandas que possuem a mesma causa de pedir e pedido. Importante afirmar que se houver identidade tanto na causa de pedir quanto no pedido, as partes devem ser obrigatoriamente diferentes. Isso é muito importante, certo? Muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês agora sobre conexão. O que é que acontece na conexão? A causa de pedir, a causa de pedir e o pedido, esse aí embaixo, precisa ser o mesmo. E as partes precisam ser obrigatoriamente o quê? Diferentes, tá vendo? Precisa ser diferente. Então, a causa, para haver uma conexão, a causa de pedir precisa ser a mesma, igualzinho a gente tá vendo aí no exemplo. O pedido precisa ser o mesmo, igualzinho a gente tá vendo aí no exemplo. Agora, as partes obrigatoriamente precisam ser diferentes, ok? Vamos voltar aqui. Então, a conexão ocorre, o quê? Quando a causa de pedir e o pedido são iguais. Lembrando que as partes devem ser obrigatoriamente diferentes. Agora a gente vai falar sobre a continência.
preste atenção para você não embolar continência com conexão. Ocorre continência entre duas ou mais demandas quando entre elas existem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o pedido delas, um pedido de uma é mais abrangente que a outra. Exemplo. Vamos lá, um exemplo. A gente tem aqui processo 1, processo 2. As partes são iguais, tá vendo? São as mesmas partes. José igual a José do... As mesmas partes. A causa de pedir é a mesma causa de pedir. Existência de cláusula abusiva. A outra também é a mesma causa. Existência de cláusula abusiva. O pedido do processo 1. Declarar a nulidade da cláusula. Que cláusula abusiva lá, que foi a causa o pedido da causa, certo? E o outro caso, o pedido é o quê? Restituição do valor pago indevido. Ou seja, o processo 2, o pedido do processo 2, ele abrange o processo 1. Se o processo 2 for aceito, o pedido do processo 2 for aceito, ele automaticamente vai ser declarada a nulidade da cláusula, entendeu? E ainda vai ter a restituição do valor. Então, ele é mais abrangente. Quando isso acontece uma continência. Lembrando, a continência é quando as partes são iguais. A causa é igual, mas os pedidos, o pedido de um processo vai abranger o outro, vai ser maior do que o outro, entendeu? Vai conter mais coisas, certo? Lembrando que toda continência é um tipo de conexão. Por que é um tipo de conexão? Porque a causa de pedir vai ser igual, certo? Mas nem toda conexão será uma continência, porque na conexão acontece o que? As partes são obrigatoriamente diferentes. Então, toda continência é um tipo de conexão, mas nem toda conexão será uma continência, justamente porque as partes são diferentes, ok? Vamos lá agora para um dos últimos tópicos aqui desse nosso vídeo, que é prevenção, certo? Prevenção vai falar sobre o quê? É o critério estabelecido pela lei para determinar qual será o juízo competente para processar e julgar demandas conectas que foram distribuídas em juízos distintos. Ou seja, as demandas que têm o quê? Mesma causa de pedir, o mesmo pedido, certo? Que foram distribuídos em juízos distintos, e para não ocorrer a confusão, o conflito jurídico, o novo CPC vai dizer o quê? Que essas causas vão ser julgadas, certo? Vai ter o prevento, o juiz onde primeiramente foi distribuída uma das ações conexas. Então, todas as outras vão seguir o que o primeiro juiz julgou, ok? Lembrando que são para ações conexas. Resumão aqui geral. A jurisdição é o que? Atividade jurisdicional, né? Dizer o direito. A ação é o direito de quê? De provocar o Estado. E o processo, ele é o meio, ele é o instrumento de se obter o direito que foi violado, ameaçado e coisa e tal. Então, essa é a nossa primeira parte do vídeo. Muito simples, essa parte é uma das partes mais fáceis. E no vídeo 2 sobre processo civil, nós vamos entrar na parte mais difícil, que é a parte que vai falar sobre processos. Então, fique atento, ligadinho, que neste instante vai estar no ar também o vídeo de processo civil 2.